Deus Espírito, move-te em mim. Cantemos, move-te em mim, canta, jovem. Toca minha mente, enche minha vida. Move, Senhor. Diz, proclama, move, Senhor. Move, Senhor, a minha vida. Move, Senhor. Move, Senhor Jesus, o meu coração. Move as minhas palavras. Move, Senhor, move os meus estudos, o meu trabalho. Move, Senhor, a minha sexualidade, a minha castidade, a minha religiosidade. Move, Senhor. Eu me entrego em tuas mãos, Senhor. Agora diz com força, move-te em mim, Senhor, entrega a sua vida, entrega as suas orações, entrega as suas aflições, entrega os seus pecados e deixe o Senhor mover a sua vida, deixe o Senhor movimentar a sua vida, deixe o Senhor te encher com esse dinamismo, com essa ação, com essa movimentação do teu Espírito Santo, com essa ousadia, com esse espírito de desassombro, para anunciar e proclamar teu santo nome. Glórias ao Senhor, meu Jesus. Reze comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, dos nossos inimigos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abre comigo aí o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Acharam? Amém ou misericórdia? Então vamos lá. Tendo-se completado os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos neste mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que repousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Voltemos. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia exprimir. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus amados e minhas amadas, nesse texto nós podemos analisar e ver uma belíssima situação que vem acontecendo desde o princípio da igreja. Essa promessa que se cumpre aqui nesse capítulo 2, no dia de Pentecostes, onde nós podemos ver e analisar o cumprimento desta promessa que Jesus tinha feito aos seus apóstolos e que deixou de herança para nós. Jesus disse no final de seus evangelhos, em sua aparição aos apóstolos, que nós podemos ver em Mateus, Marcos, Lucas, nós podemos ver nos evangelhos, que Jesus anunciou-lhes assim, que
que ele iria subir aos céus, mas deixaria o teu Espírito em auxílio de nós. Em Romanos, nós podemos ver São Paulo dizendo que nós nem sabemos orar, mas o Espírito vem em nosso auxílio. Esta palavra auxílio vem de um significado de nos auxiliar, de nos ajudar, de ajudante, né? Uma palavra de auxílio, aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele que acompanha o trabalho. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, ele vem, né, nessa visão bíblica como auxiliador, né? Como auxiliar, como ajudante. Mas isso não exprime, não tira a magnitude da importância do Espírito Santo. Porque quando falamos de auxiliar, vem aquela analogia, vem aquele parecer de insignificante, mas não. Preste bem atenção, o Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo, esta palavra não serve. Essa palavra insignificante não entra nesse contexto. Preste bem atenção. Porque na visão bíblica, auxiliar não quer dizer menor que o outro. Não, muito pelo contrário, mas sim aquele que está do lado. Quando se falamos sobre a mulher, né, em Gênesis, sobre a mulher estar do lado, né? Por quê? Por que que a mulher foi tirada da costela do homem, não de outro membro? Por quê? Porque a mulher, ela é vista na visão bíblica como uma mulher que veio para auxiliar o homem, né? Como auxiliar. Às vezes nós temos uma visão machista de inferioridade dessa mulher, mas não. A mulher, ela tem a mesma importância que o homem. Por isso que ela é tirada da costela para estar do lado. É a mesma coisa nós podemos analisar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para estar do nosso lado, do lado da igreja, auxiliando, ajudando, movimentando essa igreja. Agora pegue comigo em Atos dos Apóstolos 1. Atos dos Apóstolos 1. Vamos lá. Versículo 8. Atos 1, versículo 8. Eu vou ler. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins do mundo ou da terra. Essa tradução é uma tradução da Bíblia de Jerusalém. Em algumas Bíblias, em algumas outras traduções, nós veremos assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E continua todo aquele restante que eu já li. O que nós podemos analisar, e nós queremos analisar neste texto, esta palavra força. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos é um texto lucano. Por que lucano? Porque Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E Atos dos Apóstolos é a continuação daquele mesmo livro. Se foi separado porque alguns estudiosos viram que era necessário separar, né, para se deixar o Evangelho e o Atos dos Apóstolos como continuação. Nós podemos ver que, fazendo a junção desses dois livros, esse capítulo 1, ele é o centro. Nós sabemos que no judaísmo, toda a importância de um texto, quando o judeu escreve, está no centro. Isso se chama estrutura aqui. Isso se chama quiaísmo.
que significa o quê? Toda a importância, o que realmente o texto quer dizer está no meio. É quiasmo, quiasmo, a palavra quiasmo, porque toda a importância do texto está no meio, está no centro da obra. Então nós podemos perceber que o centro desta obra de Lucas e Atos dos Apóstolos está nesse capítulo 1, quando se fala sobre esse termo, força. E esse termo no grego, pois nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, esta palavra no grego significa dínamos, que significa força, que significa autoridade. E nós devemos ir mais além nesta palavra. Nós pegamos essa palavra dínamos e traduzimos para o português o que ela significa. Dinamismo. Dinamismo no português significa movimento. Então nós podemos perceber que essa palavra poder, essa palavra que significa autoridade, força, ela também pode significar no português movimento, né? E essa palavra dinamis também pode ser conhecida como capacidade, certo? E esta palavra ela vem aparecer no Atos dos Apóstolos desde Lucas 10 vezes. Nós vemos lá na anunciação de Nossa Senhora em Lucas, pegue aí comigo, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: e o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sombra. Olha que lindo, com poder. Nós pegamos mais para frente, no ministério de Jesus na Galileia, e diz assim no capítulo 4, versículo 14: Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 36. A primeira pregação feita por Pedro, depois do momento de Pentecostes, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Com grande poder. Vamos no capítulo 6. A prisão de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, operava prodígios e grandes sinais entre os povos. Vamos lá no capítulo 9, versículo 22. A pregação de Saulo em Damasco, a pregação de Paulo. Diz: Paulo, porém, crescia mais e mais no poder e confundia os judeus que moravam em Damasco. Então Paulo crescia em poder, em graça de Deus. Pegue comigo também em Gênesis 1, versículo 2. Sharon diz assim: ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo. Preste atenção agora. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Em outras traduções diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos traduzir esse texto, esta frase, para o hebraico. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então vamos lá. Verrua Elohi Mirahek
Arbenei Hamar. Esse verbo que nós vamos trabalhar, Mirahet, significa agitava, pairava, movimentava. E por que eu estou dizendo isto? Porque nós podemos ver desde o quiasmo da Bíblia, do quiasmo daquele, melhor dizendo, do quiasmo do texto lucano, nós podemos perceber que no centro desta obra se fala do poder, se fala do movimento. E por quê? Porque a preocupação de Lucas era falar sobre esse Espírito. Até se diz que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito. E por quê? Porque fala-se muito desse Espírito, fala muito sobre esse poder. Fala-se sobre esta ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Porque nós podemos perceber que a missão dos apóstolos começou-se a acontecer através do cumprimento daquela promessa. No capítulo 2. Certo? E começou a acontecer pela obediência daqueles apóstolos. Porque eles obedeceram o que o Senhor pediu que eles fizessem. Então a unção lhe foi dada, porque eles viviam como o Senhor. Vivia na palavra do Senhor. Por isso nós podemos afirmar que o Espírito Santo de Deus cumpriu a sua promessa e manifestou na vida dos apóstolos com graça, poder, autoridade, capacidade. Algo que eu não disse antes, mas vou dizer agora, é sobre essa palavra, capacidade. Se eu fosse um tradutor de Bíblia, eu traduziria como principal fonte desta palavra de tradução essa palavra capacidade. Por quê? Porque os apóstolos só começaram a agir, a falar desse Jesus com autoridade, com ousadia, depois desse derramamento do Espírito Santo, daquela experiência que eles viveram em Pentecostes. A partir daquele momento, eles começaram a sentir a presença de Deus em sua vida, nas suas palavras. Existe um fato que aconteceu na vida de Pedro e de João. João e Pedro estavam subindo para a sinagoga para fazer a oração diária que os judeus faziam. E eles passaram por um coxo, e o coxo lhe pediu dinheiro. Pedro ajoelhou-se e olhou nos olhos daquele homem e disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu posso lhe falar de Jesus. E aquele coxo começou a caçoar desse Jesus. E por quê? Porque ele disse: eu não quero saber desse Jesus. Esse Jesus aí mesmo que você está me dizendo foi morto, foi crucificado. E Pedro se entristeceu. Por quê? Porque as palavras dele não conseguiu entrar no coração daquele homem naquele dia. E Pedro levantou, saiu conversando com João e disse: João, nós não temos nada. Tudo aquilo que vivemos com o Senhor e parece que está sendo em vão. Porque nossas palavras estão saindo em vão, sem poder, sem graça, sem potência, sem ação. E João disse: o Senhor nos prometeu, e o Senhor vai nos auxiliar, o Senhor vai nos ajudar. Depois se passou um pouco e eles tiveram essa experiência de Pentecostes. Tiveram essa experiência com Jesus. E eles tiveram a experiência com o dom de parresia. O que é parresia? O dom de ousadia, o dom de desassombro. O Espírito Santo derramou sobre eles esse dom de parresia, esse dom de ousadia, esse dom de desassombro, de espírito de desassombro. E os apóstolos começaram a anunciar, começaram a falar de Jesus com autoridade, com poder, com graça. Eles se tornaram capazes. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita, nos leva a ir além.
Então eu posso afirmar e dizer para você hoje, jovem, que o Espírito Santo quer movimentar a tua vida. O Espírito Santo quer conduzir a tua vida. O Espírito Santo já pairava, o Espírito Santo já movimentava desde o princípio. Nós vemos isso aqui em Gênesis 1, 2. E nós podemos afirmar isso através de um documento de Verbum que fala sobre isso, sobre a manifestação do Espírito sobre a vida do homem. Esse documento diz que nós, homens, nos tornamos participantes dessa mesma natureza divina através do Espírito Santo. Então nós, quando nos abrimos a esse derramamento do Espírito Santo, nós nos tornamos participantes dessa natureza divina. Porque o Espírito Santo é entre nós e age e manifesta todo aquele poder, toda aquela ação de Deus na vida do outro. O prólogo de São João nos afirma e confirma tudo isso, que a igreja defende como verdadeira fé, como verdadeira teologia sobre a Trindade. No prólogo de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Se no princípio era o Verbo, se era o Verbo que estava agindo, o Verbo, nós vemos o Verbo e afirmamos que o Verbo é o próprio Jesus. E se o Verbo era Deus, então Jesus é o próprio Deus. Então nós podemos ver essa manifestação do Espírito já desde o princípio na humanidade. E essa participação da humanidade nesta missão salvífica de Deus. Então nós temos que ver que o Espírito Santo já vem movimentando a humanidade há muitos e muitos anos. Ele vem se manifestando de forma concreta, visível, histórica. E nós devemos nos deixar ser tocados, ser tomados, incendiados por essa presença de Deus. Porque o Espírito Santo é uma potência. Alguns filósofos, teólogos falam sobre isso, exprimem essa teologia, que o Espírito Santo é essa potência que nos leva a ir mais além. E os apóstolos só fizeram tudo o que eles fizeram porque eles se deixaram ser movimentados por esse Espírito Santo. O Espírito Santo os movimentou, o Espírito Santo os levou e eles se deixaram ser levados por esse Espírito para onde Ele os quis levar. E nós devemos hoje em dia deixar que o Espírito nos fale, que o Espírito realmente nos conduza. Olha que lindo, no capítulo 1, no versículo 4 diz assim: então no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso foi antes de Pentecostes. Então Jesus disse a eles, ordenou. Essa palavra ordenar vem de um significado de obediência. Então eles obedeceram. Uma palavra de ordem. Então os apóstolos obedeceram. E foi por essa obediência, de obedecer a voz de Deus, de deixar-se ser movimentado por aquilo que Jesus está dizendo, que eles foram usados de tão tremenda forma. Essa palavra obedecer, ela também tem o significado de escutar. Obedi audire, no latim, significa obedecer. E nós podemos afirmar que no capítulo 2, que já foi lido, que nós já começamos a refletir sobre esse texto, que é o dia de Pentecostes, foi a confirmação dessa obediência. Os apóstolos obedeceram
e receberam a unção conforme o tamanho da tua obediência. Eles obedeceram a Deus e receberam conforme a tua obediência. Olha que lindo isso. Eles receberam o Espírito Santo, receberam esse derramamento do Espírito Santo conforme a tua obediência. Abre comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Apolo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado em Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus. Embora os conhecesse só no batismo de João, começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido, Priscila e Aquila tomaram-nos consigo, com mais exatidão puseram-lhes no caminho. Olha que bonito. Um homem versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Ensinava com exatidão, e mais pra frente falava com intrepidez, na sinagoga. Um homem que fora instruído no caminho do Senhor. E é isso que nós temos que começar a entender, o caminho do Senhor. Nós devemos ser fiéis, obedientes no caminho que o Senhor nos coloca. Então, se o Senhor ele te conduz a dizer vai, você tem que ir. Os apóstolos, quando o Senhor falava vai e prega para esse povo judeu, mesmo que eles sabiam que iam ser presos, como Pedro, como João, como Estevão, eles anunciavam mesmo assim. Naquele texto de Atos dos Apóstolos 1, capítulo 8, quando se fala e sereis minhas testemunhas, essa palavra testemunha no grego ela significa mártir. Então nós deveremos ter isso implantados em nós, porque a promessa do Senhor diz: sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires. Então nós temos que perceber que nós devemos ser obedientes, obedientes a esse Espírito Santo, porque isso é um ponto crucial para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, agir com essa força, com essa autoridade. Porque senão, não adianta de nada nós clamarmos esse derramamento do Espírito se nós não estamos dispostos a ser obedientes a esse Deus. Porque o Espírito Santo quer sim nos movimentar, mas é necessário uma abertura, uma decisão de querer ser obediente a esse Deus, de querer ser sim um anunciador desse Deus, um arauto. O Espírito Santo é o que move toda a igreja. O documento Dominis et Vivificante do nosso Beato João Paulo II diz o seguinte: o Espírito Santo ele é o fio condutor de toda a messe da evangelização. E de fato o Espírito Santo é o que conduz. Nosso Jesus disse a Pedro: vós sois a pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nada prevalecerá sobre esta igreja. E por que nada prevalecerá sobre esta igreja? Porque o Espírito Santo está conosco. Porque essa promessa do Espírito Santo não é uma promessa falsa, não, é uma promessa verdadeira e que vem se cumprindo, e que nós percebemos que o Espírito está conosco desde o princípio, desde
do começo. Desde a criação do mundo, o Espírito Santo nos movimenta. E hoje o Espírito Santo quer movimentar a tua vida, quer movimentar a tua casa, quer movimentar o teu namoro, quer movimentar o seu estudo, quer movimentar o seu trabalho, quer movimentar as suas aflições, os seus problemas, quer movimentar a tua sexualidade, a tua castidade. O Senhor quer movimentar, jovem, mas é necessário uma abertura a esse Espírito. É necessário uma aceitação desse Espírito. Como dizia a música, quando nós cantamos, ministrávamos essa música, nós dizíamos: move-te em mim. E de fato nós devemos dizer e aceitar que Jesus venha movimentar a nossa vida, venha agir a nossa vida. Nós podemos dizer e afirmar, como aquele documento do Beato João Paulo II, que o Espírito Santo é a ação. E de fato nós devemos deixar que o Espírito Santo nos transmita essa ação, nos faça canal desta ação evangelizadora. O Espírito Santo, quando ele entra na vida de alguém, ele transforma, como transformou a minha, como transformou a vida de muitos. O Espírito Santo não está somente movimentando a vida desses pregadores já famosos. Não. Também movimenta muito pela honra e glória de Deus. Mas ele também quer movimentar a tua vida. Ele quer tirar você desse banco. Se nós formos analisar aquela palavra parresia, o inverso dessa palavra significa paralisia. Deus não quer ver você parado, Deus não quer ver você sentado, Ele quer ver você movimentando a sua vida cristã em prol de muitas e muitas almas que necessitam, que precisam desse Espírito Santo também. Quando falamos de Espírito Santo, nós falamos sobre os carismas. E o que é o significado desses carismas? Quando se fala em Coríntios 12, se eu não me engano é Coríntios 12, diz o seguinte, fala sobre os carismas ali, quando Paulo começa a falar sobre a diversidade dos carismas. E eu não sei se você sabe, mas esses carismas que são falados nesse texto de Paulo, vocês sabiam que esses carismas, eles têm um significado diferente daqueles dons espirituais que nós recebemos na confirmação do crisma? Vocês sabiam disso? E por quê? Qual é a diferença? Os dons que nós recebemos do crisma, são dons para edificação pessoal, para a minha santificação da minha religiosidade, da minha cristandade. Já esses carismas que aqui estão, que falam em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, são para a edificação da igreja, são para a edificação do outro, do meu irmão que necessita desse Deus, que necessita dessa presença de Deus. Então, quando eu me abro para esse Espírito, vem esse pacote, vem um pacote desses carismas juntos. E se eu não transmitir, se eu não levar esse amor, de nada está valendo. Nós precisamos nos abrir para esse Espírito, para que todos esses dons comecem a agir e nós possamos desfrutar dos frutos desse Espírito Santo. Então, jovem, nós precisamos entender isso. Temos que entender essa dimensão, essa importância da abertura do Espírito Santo, para começarmos a agir, para começarmos a nos deixar movimentar, entendendo que esse meu movimento não é somente para o meu eu, mas
é para o próximo, principalmente para a evangelização do outro. A igreja está perdendo jovens. Uma estatística do IBGE disse isso, que 70% dos jovens não mais são católicos, estão se tornando protestantes. E por que isso tem acontecido? Porque os nossos jovens estão praticamente mortos, estão parados. Nós precisamos nos movimentar, deixar que esse Espírito age em nós, com ousadia. Para quê? Para que a nossa igreja, ela volte. Para que a nossa igreja, ela volte. Volte a anunciar. Volte a anunciar esse amor de Jesus. Não estou dizendo que nós devemos trabalhar com quantidade, não. Nós temos que trabalhar com qualidade. Levantar jovens, converter jovens que sejam realmente verdadeiros, jovens que realmente queiram conhecer a Deus. Mas nós precisamos de mais. Precisamos de mais, sabe o quê? Mais profetas de Deus, mais anunciadores de Deus. Precisamos de mais arautos. E é você, meu santo. E é você, meu santo, que tem que se levantar hoje. Levanta-te e anda. Como aquele coxo que Pedro, após o dia de Pentecostes, com a unção e com o poder de Deus, com a ousadia que o Espírito Santo adentrou dentro dele, voltou naquele coxo e disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda, jovem. E nessa certeza, e nesta realidade, jovem, nesta realidade de ser diferente, essa realidade de se levantar-se, clame essa presença do Espírito Santo. Clame realmente, clame essa presença sobre a igreja, sobre essa presença, sobre essa manifestação de milagre, de sinais. Nós precisamos, nós necessitamos. Então canta essa música da manifestação, Senhor. Pois quem crê verá a glória de Deus sobre este lugar hoje. Glória do Senhor acontecer. Então canta, poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura. Vem, Senhor Jesus. Levanta, jovem. Levanta. Levante e ande. Proclame o nome de Jesus. Professa que Jesus é o teu Senhor. Se derrame diante do Espírito Santo com humildade e diga: vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem me movimentar. Vem me fazer um profeta. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu necessito, como necessito de ti, Espírito Santo de Deus. Queremos
Diz: quero ver sinais, Senhor, da manifestação do teu poder na minha vida. Manifestação do teu poder. Pois quem crê verá hoje a glória do Senhor na tua vida. A glória do Senhor acontecer. Com força e poder poderoso, Deus. E Rei, libera, Senhor. Unção de cura nesse. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre as famílias. Vem sobre as mais necessitadas. Vem, Senhor Jesus. Vem com o teu Espírito Santo. Eu preciso. Nós aqui necessitamos da tua presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus, sobre aqueles que têm enfermidades, cânceres, úlceras. Vem, Senhor Jesus. Vem manifestar teu poder. Vem manifestar tua glória, Senhor Jesus. Age, Senhor Jesus, sobre os complexos de inferioridade, de achar-se que não é. Dessas pessoas, Senhor Jesus, que não se acham capazes. Vem, Senhor Jesus, tocar. Vem, Senhor Jesus, se manifestar. Essa é a hora, jovem, de você que está sentindo, se afastado de Deus, de sentir essa presença e se deixar estar dentro desse mistério. Senhor, hoje manifesta o teu poder sobre a tua vida, sobre a tua vida. Você que tem vivido um distanciamento de Deus, o Senhor vem te dizer: eu quero te movimentar hoje nesse momento. Levanta-te e anda. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Glórias a ti, meu Senhor Jesus.